Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like. Meus queridos, a dúvida, ela faz parte da nossa vida, tá? É uma situação natural de qualquer pessoa que quer ter resposta sobre alguma situação. Porém, quando essa dúvida, ela começa a atrapalhar a sua vida, principalmente a sua vida espiritual, você deve aí ativar aí o seu sinal de alerta. Ainda mais quando essa dúvida está ligada aí a certos transtornos, certas coisas que eu vou falar aqui mais para frente. Espero que você fique até o final do vídeo para vocês entenderem, porque isso tem muito a ver aí com essas questões aí de às vezes a pessoa até ter a resposta, mas mesmo assim ela não consegue assimilar essa resposta e segurar aí a certeza da resposta por muito tempo e acaba aí voltando até os mesmos questionamentos. Meus queridos, a Bíblia ela vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo, tá? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo significa ter uma facilidade de entender as coisas relacionadas à palavra de Deus no contexto de interpretação, no contexto de ensinamento, de instrução, tá? Mas também ter a mente de Cristo significa não permitir que as dúvidas relacionadas à sua redenção, a certeza da sua salvação, a se você cometeu um pecado grave ou não, significa entender que essas coisas elas podem ser resolvidas se você aplicar de forma inteligente aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, certo? Existe muita gente aqui que vem nos comentários dizer que não se sente seguro em dobrar os joelhos para orar, porque ele se acha indigno e até mesmo ele não sente segurança por achar que algo vai vir atrapalhar ali a sua oração, impedindo que essa oração ela venha chegar até Deus, ou até mesmo medo de dobrar os joelhos para orar, porque um pensamento ali vai vir para atrapalhar ali o diálogo dele com Deus, tá? A maioria das vezes são pensamentos que vêm, pensamentos negativos que não tem nada a ver com aquilo que ele estava orando. Tá? Então as perguntas sempre é a mesma. Eu tenho tentado aqui de várias formas explicar da maneira mais simples que esse tipo de dúvida ela pode ser sim quebrada a partir do momento que você aplica a leitura da palavra, a oração, a consagração. Porém, existe aí uma situação que muitos cristãos estão vivendo e que às vezes nem eles sabem que estão vivendo, que é a questão do toque religioso. Mas, irmão, o que é o toque religioso? O toque religioso, meus queridos, é um transtorno obsessivo compulsivo ligado às questões espirituais. Esse transtorno aí, ele acaba causando da pessoa, na verdade esse transtorno ele surge a partir de diversos problemas que a pessoa ao longo do tempo vem ali acumulando. A pessoa acaba desenvolvendo esse problema ao longo do tempo, que ele vem ali passando por certas situações difíceis, a dúvidas, tá? Às vezes está relacionado a má interpretação de algum texto bíblico, mau ensinamento, tá? Más instruções não estão ligadas ali ao contexto da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é assim, ela tem alguns textos que para você entender você tem que ler todo o contexto, e às vezes ao ler aquele texto ali você acaba já atribuindo coisas para você que às vezes não está relacionado ali ao contexto, tá, meu querido? Então às vezes, principalmente em relação a tipos de pecado, não só pecado de blasfêmia como outros tipos de pecado, a Bíblia vai falar de pecados para a morte, tá? Mas a questão toda é a questão da dúvida. Tá? O que esse transtorno ele causa na vida da pessoa? Esse transtorno ele faz com que a pessoa fique sempre repetindo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, como se fosse um ciclo, tá? Ela até ouve a verdade, a verdade que é falada para ela é convincente, ela até se convence por um momento, mas logo em seguida novamente vem os mesmos questionamentos, vem as mesmas perguntas e ela nunca se sente está satisfeita com aquela resposta. Isso se dá porque o transtorno ele já saiu do campo espiritual para um campo mais psicológico, tá? Mais físico, tá, meus queridos? Então, se você tem dificuldade de assimilar a verdade, assimilar uma resposta objetiva, uma resposta conclusiva, baseada na palavra de Deus, e mesmo assim
Depois de um tempo você volta novamente a ter dúvidas se você teve aquela resposta, se você passa a ter dúvidas se você realmente cometeu aquele pecado, se cometeu aquela infração ali. Então o conselho que eu dou para vocês é não só procurar um auxílio episcopal de um pastor, né, do seu líder, como também procurar ali o auxílio de uma pessoa da área da ciência, um psicólogo, que a maioria das vezes esse problema de toque religioso está relacionado ali também a estresse, está relacionado também a ansiedade, tá? Tudo isso vai causar esse transtorno obsessivo, tá, meus queridos? Então as pessoas, elas vêm aqui nos comentários e eu procuro explicar a eles da seguinte forma: se você percebe que as orientações que nós estamos dando para vocês, o que você já ouviu, e essas orientações, elas são incontestáveis, são orientações que realmente são relevantes, são orientações que estão pautadas na palavra de Deus, e mesmo assim você não consegue adquirir a certeza se você recebeu perdão, que você não cometeu aquele pecado grave, que você não precisa estar nessa situação angustiante. Então você tem que procurar um auxílio, porque isso pode ser já um problema de toque religioso, tá? Toque religioso também, ele pode ser uma arma nas mãos de Satanás. O diabo, ele pode aproveitar que a pessoa tem esse problema e começar também ali a atribuir ali as suas setas, lançar os seus dados na mente da pessoa, para que a pessoa nunca saia desse ciclo. Um dia ela tem certeza, só que outro dia ela não tem. Uma hora ela diz sim, mas daqui a pouco ela vai ver alguma coisa na televisão lá e passa alguma coisa relacionada ao que ela está vivendo, e ela já começa a volta tudo aquilo de novo, sempre os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas. E isso é típico de toque religioso. Medo de ir para o inferno, medo de ter cometido um pecado imperdoável, medo de orar por achar que vai blasfemar contra o Espírito Santo, medo de ler a Bíblia por achar que tudo que está escrito na Bíblia ali é como se fosse uma arma apontada para ele, para acusá-lo, tá? Medo de congregar por achar que vai ouvir uma pregação que toque na questão de condenação, e aí aquele problema que está na sua mente acaba tonalizando, acaba fortalecendo essa ideia de que você está condenado, cometeu alguma coisa grave, e por aí vai. Então, o conselho que eu dou para vocês: não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, porém, busque um aconselhamento de um profissional da área da psicologia, tá? Se seu pastor for um pastor que esteja relacionado com essa área da psicologia, principalmente psicologia pastoral, que é muito boa, se aproxime dele, busque aí as orientações do seu pastor, e ele vai te orientar da melhor forma possível, tá, meu querido? Porque você pode estar se afastando de Deus, tá, por achar que cometeu algo grave quando não cometeu. E também tem aquela questão, o pecado, trazendo aqui para a questão dos pecados graves, o toque religioso está muito relacionado a pecados por meio de toque religioso. Digo, pecados de pensamentos por meio de toque religioso não são considerados pecados dolosos. Aquele pecado que não tem intenção, você não teve a intenção de praticar aquilo. Ou você foi forçado, ou você foi forçado por algo externo, ou você foi forçado por um tipo de transtorno, alguma coisa mais baseado aí, relacionado à psicologia, tá? Mas você não queria fazer aquilo, você não quis fazer aquilo, tanto é que o seu sentimento é de tristeza, é de dor, é de pesar, porque você cometeu algo contra Deus, tá? Então esses pensamentos aí negativos de pecado, ou que vem na sua mente aí, que vem intrusos também, esses pecados que estão relacionados aí a toque religioso, são pecados a níveis culposos e não dolosos, tá? Então são pecados culposos. Pecados dolosos são aqueles pecados quando você tem intenção de cometer o pecado, quando você quer cometer o pecado, quando você planeja todo o pecado, articula o pecado, sabendo das consequências, sabendo que está cometendo um erro contra o Senhor, sabendo que aquilo ali vai destruir a sua vida espiritual. Então esses são pecados dolosos, quando há intenção de praticar, tá? Então, pecados na mente ou fora da mente,
quando não tem intenção de ser praticados, que está mais relacionado à nossa natureza mais aí humana, né, que está relacionado ali ao pecado original de Adão ali, que nós sabemos que nossa natureza, nossa carne, ela pende para as coisas carnais. Mas quando nós alimentamos nosso espírito pende para as coisas espirituais. Isso fortalece a nossa mente contra os ataques de Satanás na questão psicológica. Tá, meus queridos? Então, quando você se alimenta das coisas do espírito, você fortalece a sua mente, sua carne, para que ela não venha, você ter domínio sobre ela, para que ela não venha pender sobre as coisas carnais. Tá, meus queridos? Então é isso. Então, o pecado doloso é aquele pecado quando há intenção de cometer o ato. Pode ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, pode ser um pecado aí a nível pecado para a morte, pode ser um erro mesmo físico, uma prática, como dizer assim, tá? Tudo passa pelo crivo dessas duas situações, tá bom? Tá? Então, vigia nessa área aí, e se por acaso você cometeu algum pecado e que você está angustiado, você está aí tentando achar resposta, tentando aí se libertar disso, você não cometeu um pecado aí a nível aí doloso, tá bom? Tá? Esse pecado aí não é um pecado imperdoável, tá bom? Então, e outra coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecados para a morte a nível culposo, vamos dizer assim, por essa situação de toque religioso, não é considerado um pecado para a morte, não é considerado um pecado imperdoável e irreversível, tá bom? Então você pode ficar tranquilo em relação a isso aí, tá, meus queridos? Então, se você tem alguma dúvida sobre se você cometeu um pecado grave, tá? A resposta que eu dou para você é isso. Se você não estiver conseguindo tirar do seu coração, da sua mente, com os ensinamentos que você já tem ouvido, tá? Mesmo esses ensinamentos sendo ensinamentos fortes, conclusivos, ensinamentos aí mesmo baseados na palavra, procure um profissional para te ajudar nessa área, porque você pode estar passando por um problema de toque religioso, tá bom? Esse problema tem agravado muita gente, tá? São milhões de pessoas no mundo que têm passado por esse problema, tá? Fica sempre ali aquele ciclo de perguntas e respostas, mesmo quando as respostas são respostas conclusivas, para que ele possa mudar ali a percepção. Mas é um problema que tem que ser tratado. Nós entendemos que não é fácil, mas você que está passando por isso, procura um profissional. Não deixe de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença do Senhor, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer fazer com que o toque religioso seja um meio para que você abandone a sua fé, tá bom? Isso é uma mentira, tá bom? Ele vai utilizar esses problemas mentais aí que talvez esteja passando para trazer uma ideia de que você não merece estar na presença de Deus, que Deus não te ama, o Espírito Santo não te ama, o Espírito Santo não quer mais você perto dele, que ele já te abandonou, justamente para fazer você enfraquecer na fé, deixar de orar e você perder sua salvação. Não deixa Satanás te enganar nisso, tá bom? Blasfêmia contra o Espírito Santo por toque religioso não é pecado imperdoável, porque está dentro aí do contexto de pecados culposo e não doloso, partindo do princípio aí de que você foi induzido a cometer esse pecado por um problema que você está passando. Tá bom, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus, não se preocupe, é só você orar, buscar, que o Senhor vai te atender novamente. Tá bom, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus. Aqui foi mais um vídeo, espero ter ajudado vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau. E eu profetizo na sua vida que esse problema vai passar, tá? Em nome de Jesus. Tá? Fica na paz. Tchau. Até o próximo vídeo.